Não, o rap não precisa ser de mensagem. Eu acho que essa altura do campeonato a gente já superou isso, assim. O Racionais, às vezes, tem uma culpa direta nisso. Mas, de novo, eu tava explicando que isso tem a ver com as políticas do rap. Não o rap de política, mas as políticas do rap. E aí um processo político de enquadrar o rap, né? Dentro de um debate político, assim. E que essa é a principal e única força do rap. Tem vários amigos que gostam muito dessas fitas, assim, fazem esse tipo de rap. E a primeira coisa é que tipo, o rap não era de política. O rap nasceu como uma música de festa. A base, o que é rap, é música de festa. Ele se transformou em outra coisa muito rapidamente e por uma série de pulos, assim, né? Você tem aquilo, aí você vai ter os primeiros raps de políticos, How's Gonna Make Black Nation Rise, que tipo, é efetivamente feito por um grupo político, assim, e em cima de uma base de disco mesmo, assim, puta sucesso, esqueci o nome de quem que era, mas Charlie D, uma coisa assim, a cantora da base da música que foi usada. Aí você vai ter The Message, aí você vai ter o Public Enemy, aí você vai ter as interpretações a respeito do NWA, você vai ter o NASA, né, que gravita em torno disso, mas não é a respeito disso. Você vai ter todo o movimento Afrocentric, todo o afrocentrismo da Native Tongues, você vai ter o The Coup, que são tipo, completamente comunistas, que agora o maluco tá no Sorry to Bother You, agora é bem louco, esse cara é diretor do Sorry Bother You, é do The Coup, assim. Você tem o Dead Press, então nos Estados Unidos o hip hop de política, ele tem uma história longa, mas ele tem um espaço dele, assim. E aí você vai ver uma politização maior até dos rappers em certos momentos, então tipo assim, Jay-Z vai ter um impacto, vai querer ter impacto político maior agora, sabe? Vai ter uma preocupação. Ele sempre teve essa preocupação, você pegar o decoder e ler, e pegar as letras e ver as opiniões diretas dele a respeito de política. Sempre teve, mas você vai ver ele tentando ser muito mais incisivo, com Story of O.J., assim, muito mais claro. Então isso, na verdade, são fases lá fora. Aqui tem o lance do rap nacional, que é essa ideologia criada em torno dos nacionais, não é necessariamente uma ideologia, mas é um gênero musical cuja uma das regras é essa questão de ter uma temática de mensagem no rap. E é bem louco isso. Por exemplo, você pega um grupo como Facção Central. O Facção Central, falando assim de uma maneira clara e sem desmerecer, pelo contrário, assim, até para tipo, dar uma outra perspectiva, o Facção Central fez muito sucesso, não é necessariamente pelo tom político só das coisas, porque o tom político era repetido por todos os outros artistas que estavam em volta na época. O Facção Central foi muito longe porque o Eduardo tinha uma capacidade muito fodida de criar umas narrações de horrorcore, assim, de filmes de terror, de documentários de terror, sabe? Tipo, praticamente found footage da periferia, assim, da vida horrível. E inclusive a capacidade de traduzir tipo, o cotidiano violento da periferia de São Paulo numa narrativa de filme de terror é tipo, uma qualidade tipo, incrível. E assim, esse é o ponto estético do Facção Central, que faz o Facção Central se diferenciar de uma série de outros artistas da época. Então, rap não precisa falar só de política. E não só, o rap de política não precisa ser só de um jeito, sabe? Eu acho engraçado, né? Você estava citando o Kiko Dinucci, que aí a galera foi lá, né, reclamar com ele no Twitter, porque ele falou, quis representar que o hip hop no Brasil não estava se manifestando a respeito de política, e na verdade ele está se manifestando o tempo todo. Vem desde a ideia da existência dele, né, deles estarem só o fato de eles estarem representados ali, estarem sendo ouvidos já é uma existência política, até várias formas de você falar de política sem você necessariamente gritar hashtag Fora Temer ou expressar o seu voto, sabe, declarar meu voto em fulano para a presidência da República. São formas de fazer política, mas tem várias outras formas e todas elas estão representadas no rap. E aí, obviamente, tem muita gente que tem essa visão. Isso normalmente acontece com gente mais velha de esquerda.
que tem essa visão já cristalizada do que é o papel do rap dentro do debate político, que esquecem da questão, não desconsideram toda a questão estética do rap e só conseguem enxergar ele dessa forma, assim. E só conseguem se comparar com essa outra forma. E também tem esse negócio que vai ser sempre cruel, você comparar qualquer artista de rap no Brasil com Racionais. Você não pode usar Racionais como, tipo, uma coisa de padrão, assim, óbvio, ele é a melhor coisa que a gente teve. Por isso mesmo a gente tem que entender isso como a melhor coisa que a gente teve, a melhor coisa que existe, e aí querer alcançar isso. Você não pode falar, você não é tão bom quanto o Mano Brown. Porque, por exemplo, é muito louco, porque ao mesmo tempo que se usa você não é tão bom quanto o Mano Brown para falar de um rapper que tem um suposto rapper que tiver um apelo político mais leve do que o Mano Brown, né? Você não é tão bom quanto o Mano Brown. Nunca se usa você não é tão bom quanto o Mano Brown, não se podia usar isso para você falar de um rapper que era medíocre, apesar de falar incisivamente sobre política, mas a rima do cara era fraca, tudo sabe, aquelas rimas de verbo infinitivo com verbo infinitivo, como se fosse uma letra de CPM 22. Tipo, isso não é, sabe, esse parâmetro do Brown não é usado contra ele. E o parâmetro do Brown é um parâmetro duplo, entendeu? É um parâmetro que né, é a política para muita gente, mas tem um parâmetro maior ainda, que é o parâmetro estético. E isso é muito, muito cruel para se fazer qualquer tipo de rap. Então, não precisa, eu acho que política não é só temática, e temáticas também são políticas. E aí é muito engraçado, porque eu fico imaginando as pessoas que falam que rap só pode ser de mensagem, que só pode passar uma mensagem, uma mensagem política. Se os caras ouvirem I Used to Love Her, ADR, I Used to Love Her, do Common, que na real está descrevendo um relacionamento, mas na verdade, no final você entende que o relacionamento não é um relacionamento, e sim um hip hop. E aí é uma crítica mesmo dele a respeito do estado atual do hip hop, como ele gostava do hip hop, como o hip hop mudou. Mas aquela narrativa é uma narrativa que, sabe, você vai falar, mas é uma canção de amor. Entendeu? Então, é preciso enxergar, a gente precisa que nossos intelectuais sejam melhores no Brasil, sabe? As pessoas precisam pensar com mais acuidade, com mais, sabe, tipo, tentar enxergar as coisas além da coisa simples e imediata, assim. Aí quando você ouve pessoas mais que você espera que tenham essa preocupação, voltarem a falar as coisas do jeito, sabe, tão raso, você fica meio preocupado com o estado da esquerda e da cultura, etc., no Brasil.